coisa que a gente vai conversar aqui é sobre esse treino errado. O que acontece? Tem alguns pontos que a gente precisa conversar e muito sério sobre isso. Uma coisa que pouca gente sabe é que o espanhol da escola é muito diferente do espanhol da rua. Del espanhol de la calle é muito diferente um do outro. Então é comum o pessoal que estuda muito em um sistema muito padrão, você estudar anos. Cara, eu estudei em sistema padrão, sou a prova viva do que eu tô falando. Passei 3 anos estudando ali, segunda e quarta, terça e quinta, aquele sistema de livro didático. E aí, chegou na hora de falar, eles falavam muito diferente do que eu aprendi. Então tinha muitas, porque na hora que a gente fala o português, você não concorda comigo que tem várias coisas que a gente fala diferente ou até mesmo é errado no português oral, no português falado, do que o português escrito? No espanhol é exatamente a mesma coisa. Então eles falam errado muitas vezes e tem uma estrutura, uma dinâmica diferente no espanhol da rua, no espanhol falado pelos hispanos no dia a dia. E aí, quem tá ali se matando de estudar, nós outros brasileiros, assim, a gente tá ali estudando, chega na hora, o cérebro buga total, porque, putz, eu passei tanto tempo, chegou aqui, eles falam diferente. E agora, como é que eu vou fazer? Não é assim que eu aprendi. Ah, essa palavra aqui eu só aprendi um significado. E agora? Vou dar um exemplo para vocês de uma palavra que é muito usada, que é o llevar. Llevar é o verbo levar. Normalmente se aprende só esse significado, de como levar alguma coisa para algum lugar. Pois te voy a llevar um pastel, eu vou levar para você um bolo. Mas no espanhol da rua o pessoal fala muito llevar como vestir. Então você aprende o verbo vestir e daí você vai falar, pois estou vistiendo, pues, não sei, uma playera negra. E aí, chega lá na hora de você conversar, ele fala, pues lleva uma playera negra. Lleva, em vez de vestir. Você tá vendo como tem várias coisas assim que mudam na hora do espanhol falado de verdade. Então, esse é um exemplo para vocês, entre trilhões de outros exemplos que acontece muito nessa diferença do espanhol de escola e do espanhol da rua. Isso faz muita gente travar na hora de falar, certo? Fica de olho nisso, vê se o teu espanhol não é muito espanhol de escola e um espanhol um pouquinho ineficiente na hora de conversar. E aí, outra coisa, voltando para essa comparação da luta, né, para a gente fechar esse tema, é como você está treinando um Kung Fu para lutar Muay Thai. Então você até usa uma coisa ou outra daquele espanhol da escola. Você até consegue se virar. Tem um chute aqui, um golpe ali, que até encaixa, sabe? Mas não é tão eficiente quanto se você estivesse treinando Muay Thai para lutar Muay Thai. Então, no espanhol, a mesma coisa. O mais eficiente é você treinar o espanhol da rua para falar o espanhol da rua, porque é esse espanhol que você vai usar na viagem. É esse espanhol que você vai falar com o hispano na hora que você esbarrar na esquina. É esse espanhol que eles usam nas séries, nas músicas, nos vídeos de YouTube. É o espanhol da rua, certo? Informal. E aí, gente, então é muito mais fácil dessa maneira, é muito mais eficiente, muito mais rápido, certo? É o seguinte, vamos falar sobre fazer exercício. Agora a gente falou desse tipo de treino errado. Então você está fazendo um treino pouco eficiente. Mas você também pode estar fazendo exercícios pouco eficientes. Então, pode ser que você esteja aí treinando Kung Fu para lutar Muay Thai, mas pode ser que você esteja treinando Muay Thai, mas com exercício pouco eficiente, certo? E o que são esses exercícios pouco eficientes? São exercícios básicos. Então, para você falar o espanhol da rua, você faz os exercícios básicos, obviamente, você começa por ele, principalmente quem está do zero, mas você tem que ir para um nível mais alto, né? Você não pode ficar ali empacado ali. É tipo você treinar só no saco de pancada. É só isso que você vai fazer. Você só vai saber
ali bater no saco, vai treinar e tal, mas tipo, você não consegue ir para um nível a mais de treino. Você não consegue evoluir e ter o espanhol fluente. Porque você não simula uma luta, você não simula o que realmente vai acontecer. Porque você não vai aprender a revidar. Isso é uma coisa bem legal de vocês lembrarem. Saco de pancada não bate. Então, se um hispano te fala alguma coisa, você não sabe devolver, você não sabe responder. Sabe aqueles 5 minutos eternos ali? Você fica ali, às vezes nem é minutos, né? Você fica aí alguns segundos pensando, tentando assimilar o que ele falou. Parece uma eternidade, uma eternidade. Você fica ali, você já fica todo sem graça, começa a ficar vermelho. Cara, eu no começo eu ficava roxa, de vergonha, sabe? De estar ali pensando para responder e não ter, não reaccionar, sabe? Não conseguir responder. Ficava roxa, literalmente roxa mesmo. Eu já fico assim no calor. Meu Deus, era muito tenso, uma situação muito desconfortável. E é isso, você não simula esse revidar, esse dar a resposta. Você não tem exercícios que treinam o tempo, sabe? Tempo de resposta. Porque você não fica pensando muito tempo em português para responder, certo? Você já sabe o que você vai falar, você não fica ali traduzindo, processando, você só responde. Então, a gente precisa de treino para isso, para te dar tempo de resposta, tempo de conversa. Isso é muito, 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 muito legal, muito eficiente. Porque é assim que a gente fala, é assim que a gente conversa, é assim que vai ser no espanhol também. Uma coisa que eu quero que você sempre tenha na cabeça, você tem que aprender um idioma para ser você, não para ser aquela pessoa engessada, sabe? Me diz aí, se você nunca viu aquela pessoa que tá falando em espanhol, mas que tá assim, robótica quase, sabe? Falando frases prontas, sem ser ela mesma. É isso, eu tenho pavor disso, pavor total. Eu não quero que vocês sejam esse tipo de pessoa falando espanhol. Do tipo, você tá só reproduzindo algo pronto. Se você é uma pessoa ali extrovertida, gosta de brincar, gosta de falar gíria, fala palavrão, tudo isso tem que fazer parte do teu dia a dia no espanhol. Você tem que ser você mesmo falando em espanhol. Isso é muito importante para que você realmente seja fluente, tá? Para que você não fique só repetindo coisas prontas e falando um espanhol que você aprende ali totalmente formal, mas que não é você, não reflete o que você é e também não reflete o que os hispanos falam, tá? Então, eu vou deixar aqui 2 dicas muito legais para vocês, muito importantes para vocês irem analisando. Primeiro, veja que tipo de espanhol é o teu. Que tipo de espanhol você está estudando? Um espanhol de la escuela ou um espanhol de la calle? Então, qual que é esse tipo de espanhol? Se você ainda está no espanhol de la escuela, se mexe urgentemente para começar a ter mais tempo, mais dinâmica, para realmente falar um espanhol que os hispanos falam, tá? E a segunda dica, depois que você reconhecer isso, comece a praticar mais. Então, se você não tem esse tempo de resposta, se você não tem essa dinâmica de conversa, começa a estudar com as músicas. Então, você pega a música, escolhe a música que você realmente gosta, vê a letra, escuta a música lendo aquela letra, depois você vai só ler, só para treinar a tua pronúncia, treina muito bem com a letra daquela música, e aí você começa a cantar junto, sabendo o que você está cantando. Então, tudo que você viu de gramática, de verbo, de tal, tenta encontrar aquilo dentro da música. Tenta ver a maneira como que eles estão falando. Você vai achar 1000 coisas diferentes dentro daquela música do que você aprendeu. Isso vai começar a te dar um pouquinho mais de fluência, sabe? Vai te aproximar um pouquinho mais do espanhol da rua. Então, é um exercício muito legal para vocês fazerem esse usando a música.